Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e o telefone de São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Pinheiro Pedro. Prazer tê-lo aqui, Pinheiro. Prazer estar de novo com vocês, Ancopel. Obrigado aí pela oportunidade de novo de estar aqui nesse programa que é brilhantemente produzido pelo Fausto Camunha, pela Zenilda. Também conosco o jornalista Afanásio Jazade. Prazer tê-lo aqui, Afanásio. Satisfação toda minha, uma mesa exuberante, né, para o programa de hoje. E é sempre bom estar aqui no Gente que Fala. Advogado Antônio Salim Curiati Júnior. Prazer tê-lo aqui, Curiati. Pô, saudade de vocês, Ancopé, saudade da forma. Zenilda, do Faustão. Prazer enorme estar aqui na bancada mais democrática da imprensa brasileira. Os três são advogados, tanto o Pinheiro Pedro, quanto o Curiati e o Afanásio. E o próximo é sociólogo, Getúlio Hanashiro. É um prazer estar aqui, Ancopé. Quero cumprimentar os membros da mesa, nosso companheiro Fausto Camunha e a jornalista Zenilda. Olha, a semana, sem dúvida alguma, após um período conturbado, onde o presidente da Câmara dos Deputados se tornou réu, o PIB anunciado bateu recorde negativo, delação premiada do senador Delcídio Amaral vazou por uma revista e o ex-presidente Lula foi levado a depor sob condução coercitiva. Segunda-feira começa com os partidos trocando acusações pela imprensa e por aliados mais radicais do PT, né, convocando seguidores a irem às ruas, inclusive no próximo domingo, para quando está agendada uma grande manifestação contra o governo. Pinheiro Pedro, Curiati, Hanashiro, Afanásio, à vontade. Bom, eu li a entrevista que o Gilbertinho Carvalho concedeu à Folha de São Paulo nesta segunda-feira. Em outras ocasiões, esse cidadão seria imediatamente preso, porque ele está incitando Olha, falar em militância petista, eu já esqueci esses termos, porque os verdadeiros petistas, aqueles que acreditavam até no projeto, já debandaram, já saíram do partido. Eu falo hoje nos comedores de mortadela e tomadores de tubaína, e que ganham R$ 35 por dia para fazer o quê? Essa massa de manobra. Então, o Gilberto Carvalho, na entrevista de hoje da Folha, semelhante ao que Rui Falcão andou já apregoando, eles querem praticamente iniciar uma guerra campal. Estão convocando aqueles mais obtusos, ignorantes, imbecis, a se manifestarem domingo que vem, dia 13, em plena Avenida Paulista, onde já há meses há uma convocação para aqueles que querem a deposição da presidente Dilma e um fora PT. Então, eles estão querendo o quê? Uma convulsão. Eles estão querendo que haja um enfrentamento. E essa incitação está no Código Penal. Está no Código Penal, isso é crime. Então, muitos estão preocupados, muitos estão surpresos com as atitudes do juiz Sérgio Moro. Mas podem crer, tudo isso está sendo milimetricamente pensado e analisado e tudo está acontecendo no momento certo. Então, querer agora transformar Lula em vítima é uma pinóia. É um grande criminoso. Já está praticamente provado que é o chefe da gangue. Então, temos sim que aplaudir, que dar força a esse pessoal todo da Operação Lava Jato, a começar pelo juiz Moro,
pelos promotores federais, pelos delegados, pelos agentes da Polícia Federal que estão levando a ferro e a fogo essas diligências e que estão limpando, ajudando a limpar a história do Brasil. E que tudo que dilapidaram, que roubou, dilapidar, me desculpe me estender um pouco mais, veja, o Lula, ele teve a pachorra de deixar a presidência e sair de lá com 11 containers. O cara roubou quase que o palácio inteiro. E há, inclusive, uma lei que um ente público, um funcionário, ele não pode receber nenhum presente acima de, não sei se são R$100 ou $100. Acima disso, aquilo pertence ao órgão, à entidade, ao país. Ele raspou o tacho. Quer dizer, só por isso já caberia o quê? Não é nem apropriação indébita. Improbidade administrativa. Né? Ora. Agora, vão querer vitimizar um malandro desses? Quer dizer, malandro, idiota. Vejam que quando ele saiu da cadeia, da coercitiva, não foi preso. Não. Calma. Foi sob vale. Ele pensou, quando falou, olha, o senhor vai ser conduzido sob vale, ele pensou que era dando chicotada variada nas costas dele. Não é assim, sob vara. Aí lá Muita gente pensou que ele tinha sido preso. Eu no vi a fila na porta do Instituto, Bahamas, pô. ele falou palavrão como se estivesse terminando um jogo de futebol, conversando com seus amigos, tomando cachaça, palavrões, quer dizer, com a imprensa mundial ali, quer dizer, um pobre coitado, isso é de dar nojo, isso é de envergonhar a nação. Então, as pessoas de bom senso, aqueles que um dia até acreditaram nesse projeto, hoje estão enojadas, estão envergonhadas. Tem que sair às ruas, sim, mas para protestar, para pôr esse pessoal para correr, alguns para cadeia, mas que devolvam o que tomaram na mão grande de todos nós. Eu até concordo com o que você está colocando. Acho que seria interessante se a gente puxar um pouquinho. Eu não acho que a reação tenha sido destemperada, nem a do Gilberto. Eu acho que, na verdade, eles estão seguindo uma coreografia que eles já haviam traçado quando começou a explodir esse escândalo da Petrobras. E aí o Lula se reuniu lá na Associação Brasileira de Imprensa, lá no Rio de Janeiro, e ali ele tirou as vestes do Lulinha Paz e Amor, né, e a militância do PT, militarizada, apareceu. Ali, né, já naquele período, quando eles já perceberam que a coisa ia explodir, eles já começaram a se armar para estabelecer os grupos paramilitares, porque, na verdade, nós não temos movimentos sociais, nós temos hoje organizações paramilitares. Tanto que ele disse que o STED ele iria com o seu exército. Mas é lógico, foi quando ele convocou o exército de STED, ele foi na ABI. Né? Então, o que nós estamos observando é um avanço, até bem organizado do judiciário, buscando os fatos, né, processando, né, condenando, né, arranjando provas, né, buscando provas, e eles se recuando, mas a reação deles já está programada. Eles vão, obviamente, por tudo ou nada, porque ninguém larga o osso. Né, não, mas aí que de está, graça. mas você lembrou Então, bem, é gente que está se beneficiando até hoje, gente que ganhou dinheiro e que ganha dinheiro às custas desse partido que infelicitou o país. Então, são pessoas que estão incrustadas mas aí em é que me empresas preocupa, públicas, mas que me se preocupa o completaram seguinte, até hoje. mas me preocupa o seguinte, Afanásio, isso tudo está sendo muito bem montado. A imprensa tem alegado, a gente tem artigos sobre isso, tudo, quer dizer, está mostrando o que está sendo feito. E nós temos a pior oposição do continente americano. Falou bem. Falta homem. Mesmo lá, porque né? a oposição também está tanto tremendo. frouxo reunido. Porque depois que o Parlamento Delcídio mudo. abriu o bico, muitos da oposição também estão tremendo. Porque também sujaram os dedos nesse pudim aí. E o pior são aquelas lideranças que poderiam ter alguma reação, aliás, deveriam ter alguma reação, e preocupadas mesquinhamente nos seus projetos pessoais de 2018. Então, assim, não é possível. Essa onda, se tiver que vir, Afanásio, não pode ser contra o governo que está aí. Tem que ser, na verdade, contra a situação da forma como está, contra todos. Contra todos, exatamente. Exatamente. Contra a máfia, né? É. Na verdade, a máfia, ela encampa a situação e a oposição velada, né? Deve ter, né? A gente
Não tem prova, mas um mensaleirozinho da oposição ali deve ter. Por isso que às vezes ficam tão quietos. Não E tem também, oposição, desculpa, não mas tem. esse termo de oposição no Brasil Não não tem. se aplica. A Não existe oposição. Parecido com a Câmara, né? Eu nunca É. vi uma Câmara tão Não muda quanto a existe de São oposição. Paulo. No Brasil não existe. Hoje- Desde que o PT pegou o osso, não tem oposição no Brasil. Hoje nós somos formados por parlamentos mudos e por executivos surdos, né? O executivo não ouve o seu anseio e o parlamento praticamente não existe. Agora, eu não teria medo desse enfrentamento chamado pelo Gilberto Carvalho. Eu de um lado, eu tenho ouvido gente que jamais iria para a rua, vai para a rua no dia 13. E acho que o volume de gente, escrevam aí, vai ser assustador. Vai todo mundo para a rua, não vai caber na Paulista. Tenho absoluta certeza. Eu tenho andado bastante, por aí voltei a andar, né, fazer meus passeios. Da mesma forma também que eu vi o povo ontem, em visita à Zona Leste, a gente ouviu que a estratégia que você narra aí, Pedro, ela pode ter dado um resultado. Tem gente, Afanásio, como disse, que acredita nessa vitimização do Lula. Acho que ou a Lava Jato aparece com um batom na cueca, uma prova cabal, ou essa vitimização vai dar um Mas, fôlego Curiati, ainda... provas já existem. Mas não para a gente, Afanásio. Para o povo mais pobre, talvez o menos instruído, que tenha uma identidade maior. O Lula não é bobo, nem burro. Ele pode não prestar, mas ele foi presidente da República 2 vezes, elegeu a sucessora 2 vezes. Sabe o que também, é isso? com o prestígio dele. São os idos E ele- de março. E ele, Os idos de março. Júlio César foi advertido. Olha, cuidado com os idos de março. Ele foi assassinado nos idos de março. O Senado assassinou Júlio César porque ele estava tramando se tornar ditador. Foi a morte de Júlio César, apunhalado pelas costas, que fez justamente com que o império que ele desejava se instalasse, sem ele. Hoje, nós temos já o primeiro Brutus, né, que deu a facada pelas costas, que foi o Delcídio. Né? Mas só que o Júlio César moderno, ele não morre, né? Como dizem, só pisaram no rabo da jararaca, né? Não, A cabeça tá viva. o Lula já se auto-intitulou, É. naquele trágico discurso dele, ele se intitulou cachorro. Ele próprio, não, que eu sou cachorro bravo, não sei o que, um cachorro. Agora vem com esse papo de cobra, não, me pegaram pelo rabo, mas eu estou Jararaca. Jararaca, É. não sei o quê. E ontem, na Que, missa... aliás, é o nome de uma pinga. Bom, ele gosta disso. Então, e ontem, numa missa, o padre também já falou, não, temos que queimar, matar, pisar nessa jararaca. Veja só, da Igreja Católica, em plena missa ontem, lá na TV Aparecida. Então, veja que a situação realmente ela não está bem parada. Agora, essas pessoas mais humildes, eu tenho as minhas dúvidas, porque são pessoas pobres, mas elas têm um sentimento. Fala, espera um pouquinho, Lula, que era como a gente, ou dizia que era como a gente, agora virou um tremendo de um papanatas. mas caminhava para isso. Entende? O fato da polícia ter ido à casa dele, tê-lo levado da mas, forma então, que foi, mas Curiati, Afanásio, isso a sinceramente, gente não pode negar, isso Curiati, aconteceu. Mas, Curiati, Aconteceu. esse Isso pessoal não é a minha opinião. Esse pessoal está gostando. A Não polícia tá, só batia no barraco aqui da favela, pontapé, tal. Foram lá, pegaram o Lula pela orelha. O pessoal está gostando. Porque esse pessoal está só levando tapa na cara. Esse pessoal do Inocop aí que foi traído pelos bancários. Do Bangkok, não é Bangkok. Esse prédio dele, o apartamento dele lá no Guarujá. Essa história também muito mal, pessimamente contada lá do sítio. Veja, se ele é um cara que diz que ganhou mais de 50 milhões fazendo palestra, ele teria condições de comprar o sítio, 10 sítios, o apartamento onde ele quisesse, mas não. A família do Lula e ele vivem até hoje como se fossem pobres, paupérrimos, vivem de favor, moram de favor. Quer dizer, como é que pode? Não cabe na cabeça de ninguém. Então, o pobre pode ser pobre, mas não é burro, não é idiota. Ranachiro está muito calmo. Na verdade, eu estava avaliando o que o Afanásio disse com certa propriedade, concordando também em parte com o que o Curiati disse. Mas eu faria a seguinte análise do PT. Existem três parcelas do PT. Uma é essa população humilde que Afanásio se refere,
que parte dessa população foi beneficiada, queira ou não, com os programas sociais do governo e que vive, inclusive, disso até hoje. Não é? Outra parte foi até ludibriada pelos programas também Sim. do governo, como o Compre, Inocop, compre carro, então compre, tudo agora. utilize o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço Isso. para comprar ações da Petrobras, os caras Isso. entraram por um cano danado. E o terceiro, e o segundo grupo, é aquele grupo que criou, que fundou o PT, parte da militância operária, parte da militância sindical, parte de Os intelectuais. Grande parte desse grupo já saiu fora. Sim. Tá certo? Por quê? Porque o partido, inclusive, nasceu sob a égide da ética. E, na verdade, a partir do petrolão, essa ética foi para o lixo. Não, agora Não é? a ética é coisa burguesa. Pois é. Aí o terceiro grupo é aquele militante que sabe que tudo isso aconteceu, mas até, de uma parte, por um fanatismo que é quase que religioso, tá certo? E, por outro, para manter os seus privilégios advindos de 13 anos de governo. Tá certo? Então, esse grupo procura mobilizar a massa, sobretudo essa massa menos informada, em relação às manifestações, a essa condução coercitiva que o Lula sofreu. Eu diria que não haveria, eu diria a essa população, que não haveria condução coercitiva se não houvesse petrolão, se não houvesse Zanotti, se não houvesse mensalão, etc. Agora, num determinado momento, a polícia tem que agir em função daquilo que os fatos estão dizendo. Ele se negou. Aparentemente, ele diz que não. E, publicamente, ele diz que está à disposição da Justiça, mas Mentira. entra no Supremo Tribunal Federal Para anular a investigação aqui em São Paulo, para anular a convocação. Exatamente. Se O negou problema a é que os convocar. ministros do Supremo falaram que a condução dele foi ilegal. Esse é um problema que casa Sim. com o discurso Não, foi populista legal. e Mas eu vitimizador. acho Sim, que mas ali, ao ó, mesmo tempo essa você tem discussão mais também é mais de complicada. uma dezena de condução coercitiva que ninguém disse absolutamente nada. 117 E vou mais conduções longe. coercitivas similares, No iguais. passado, um senador da República do Pará, eu não me lembro se foi Romero Jucá, se foi um outro senador, foi preso algemado. Não, Tá foi certo? o Jucá, não. Ou Foi foi o que era presidente do Senado. Poxa, o Barbalho. Jardim Barbalho. Descendo no O aeroporto próprio lá, Maluf, algemado. o Opa. próprio Pita foram algemados, e que, inclusive, toda a opinião pública foi contrária. Não haveria necessidade, poderia ter até condução coercitiva, mas não ser algemado, coisa que não ocorreu aqui. E que ele queria, segundo o depoimento do delegado da Polícia Federal, que fosse algemado. Ora, então, o que nós estamos assistindo é o seguinte: o mais importante é que ele não explicou um fato. A verdade é que, para coisas inexplicáveis, não tem explicação. Nem o Certo? silêncio Para serve. coisas que foram cometidas, que são realmente crimes e delitos, também não tem. A única resposta que pode ter é a resposta da massa, é a resposta da violência, coisa que nós devemos evitar. Eu acho que a condução por parte da Polícia Federal, por parte do Ministério Público, por parte da Justiça, tem realmente mostrado que parte das nossas instituições está funcionando e que é isso que a população tem que apoiar. Tá certo? Ninguém quer uma condenação a priori, quer uma condenação através de um juízo que seja realizado de acordo com as leis. Agora, não se pode convocar a população simplesmente porque um dos seus líderes, um dos seus maiores líderes, entendeu? Quer dizer, teve líder. uma condução... Líder até a meia página, porque agora já... Mas, até ô, ele era um Afanásio, ídolo de desculpa, barro, agora pois já mas, despencou. Afanásio, para essa população que ainda acredita, tá certo? Ele é um líder. Está diminuindo. Quer dizer, cada vez que você examina o Ibope, você vai ver que a avaliação dele vem sofrendo paulatinamente. Desgaste Agora, total. é outra coisa que a população tem que observar também. Ele fala que é uma luta da elite contra a pobreza. Eu pergunto... Não, quer se dizer agora como eu pergunto, perseguido político. ele não é Perseguido amigo político. dos homens da elite?
Ele não é amigo do pessoal do Odebrecht, não é amigo dos banqueiros, não é amigo do Bunlai. O Bunlai, por acaso, não é da elite. Ou seja, primo do Bunlai, que tem então uma eu cobertura acho no que o prédio Marcelo Odebrecht faz parte do lumpenproletariado. Quer dizer, Não, e olha, o jornal de hoje, o Estadão, na primeira página, está com uma fotografia da filha do Lula fazendo um gesto obsceno. eu só quero Essa terminar. safada, essa sem vergonha, ela viveu muitos anos na França, bancada pela Odebrecht. Bancada pela Odebrecht. Ah, tem razão, ele está revoltado. Claro, lógico. Lógico que está secando só a quero- teta dela. Eu só A quero. tetinha dela está secando. Sacanagem. Eu só quero encerrar essa parte para dizer uma coisa. Tudo isso dá uma tristeza muito grande, porque, na verdade, o PT nasceu sob a égide do combate à corrupção, sob Ética. a égide da ética, tá certo? O Afanásio, que foi deputado na Assembleia Legislativa, o Curiati também foi parlamentar, lembra da época da criação do PT. Nossa. Nós poderíamos estar contra o que o PT pregava, mas claramente eles vinham com um discurso de combate à corrupção, a favor da ética, de uma limpeza no país. Lamentavelmente, nos primeiros anos essa coisa funcionou, mas paulatinamente eles Tomaram de assalto o país. Pois é, Tomaram de começaram assalto. a ter gosto pelo poder. É aquela história que o próprio Jacques Wagner, que é ministro da Casa Civil, disse: quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Bom, Tá certo? É o isso. sindicalista, quer dizer, ele transformou o país na grande república dos sindicalistas. O que os sindicalistas fazem com os seus associados, né? Verdadeiros rufiões de trabalhadores, quiseram fazer com a nação. No primeiro governo, o Lula viajava e deixou tudo para Sua Excelência, o seu Zé Dirceu. Zé Dirceu era o presidente de fato, né? Foi seu colega. E fez, nosso colega. E fez o que fez. Fez o que fez. Então, eu acho que, realmente, o projeto petista esgotou-se. Agora é caso de polícia. E nenhum juiz faria o que o doutor Moro está fazendo se não tivesse provas robustas. Robustas. E mais, em momento algum, o Supremo derrubou algum procedimento, alguma medida tomada pelo juiz Moro. Não, inclusive, nesse último fim de semana, aí, essa reunião a portas fechadas dos ministros em pleno domingo, Sim. né, já representa a necessidade do Supremo talvez se realocar. Né, Mas o porque- único que chiou contra foi o Marco Aurélio. Pois é. Por quê? Porque a filha dele Exatamente. foi nomeada desembargadora federal há 15 dias Com pela Dilma. 37 anos de idade. Ele é que está aí se insurgindo. Não pode, como... Mas que é isso? Então, hoje, um aluno de segundo ano de Direito já sabe que aquela medida foi correta. Quem analisa os fatos, como bem lembrou aqui o Getúlio Hanashiro, o Lula, em 2 momentos aqui em São Paulo, recusou-se a atender uma intimação do Ministério Mas Público. ele nem foi necessário usar a condução coercitiva do Exatamente. Código de Processo Penal. Na verdade, ele foi conduzido para ser ouvido pela regra geral do artigo 6º do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade ciente do delito pode tomar todas as medidas, Claro. inclusive ouvir. Não, e outra Quer coisa... dizer, é natural Mas que e nessa ocorra. operação... Então é um absurdo e que nessa se faça operação, esse tipo de o- postura como o ministro do Supremo fez. E nessa operação, o juiz Moro também está chateado, porque acha que alguma coisa vazou. Porque quando a Polícia Federal chegou no Instituto Lula, muita coisa já tinha sumido. Então, se é uma operação policial, se há algo que Sumido lá e interessa sumido em Atibaia. Exatamente, de Atibaia Aliás, também. aonde estava o Então, presidente do você Instituto. não pode ligar antes, ô seu Lula, nós vamos fazer uma batida aí na sua casa, viu? O senhor coloca a sua melhor roupa que nós estaremos aí amanhã a partir das 6 da manhã. Não é dessa forma que funciona. Então, ele foi, sim, pego na hora certa, no momento certo. E esse negócio de bravata, não, eu só quero sair daqui algemado, conversa, estava brincando com os policiais, cadê o japonês? O japonês veio me prender e tal. Quer dizer, é um fanfarrão. Um fanfarrão saiu de lá, deve ter tomado as suas manguaças antes de chegar lá no instituto, lá no sindicato lá do PT, não é? E deu aquela coletiva, quer dizer, não chegou nem a ser coletiva, porque ninguém perguntou nada, só ele falou, esbravejou, falou palavrões, imprensa mundial ali, quer dizer,
ele não se dá o respeito do que foi. Foi um Você presidente gostou da das República. mulheres do Lula em volta? Nossa. Não é um Nossa. mau exemplo à juventude? Quer dizer, Nossa. você vê hoje a líder lá do Da movimento... Uni. Da Uni, Da Uni. paga, né? Literalmente. Claro, Né? lógico. A outra, o movimento secundarista, está paga, né? Mas aí que está. A Clara Ante, que é uma coisa assim que eu fiquei, Nossa. pô, viúva do Marighella, né? Nossa. Quer dizer, está ali, é um negócio que complexo, né? Se a gente for imaginar, assim, eu acho que não é só a criminologia que vai explicar isso, né? A psicanálise também. Né? Mas esse pessoal todo é assalariado, esse pessoal todo ganhou dinheiro, graças a essa roubalheira na Petrobras e em outras entidades. Esse pessoal está nadando em grana. Por isso que as E pessoas. não está com esse apoio todo, porque se Não tá, tivesse, não não está. precisava pagar diária para chamar militante na frente do Os apartamento comedores de quando a presidente mortadela. veio, né? É o que eu chamo os comedores de mortadela. Não é verdade? Exatamente, não tem nada disso. Então, gente, E domingo segundo que vem. as más línguas, né, até que a gente estava apurando, né, Zé Compé, a gente estava falando, parece que só não foi mais militância no aeroporto, porque lá o sanduíche de mortadela custa R$20. Olha que está. Então ficou mais... Estoura o caixa. Logisticamente ficou Sem difícil a para poder... Petrobras não dá. Não dá, então Aí é que ficou está. difícil. Aí é que está. A gente precisa ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica.
conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. O advogado Régis de Oliveira lançou 2 novos livros na semana passada. O Gente que Fala esteve lá. Vamos dar uma olhada naquele momento. Olá, Zancopé, amigos do programa Gente que Fala. Hoje nós estamos aqui na Livraria Cultura para cobrir esse grande evento que é o lançamento de mais uma obra do Dr. Régis de Oliveira. Bom, Dr. Régis, mais uma das suas 18 obras que, nesse longo de vida, de tempo, de estudo, de preparo, de dedicação, pronta, né? E agora, o que o nosso leitor vai esperar desse novo trabalho? Indagações sobre os limites da ação do Estado. Esse é um trabalho de uma pesquisa detalhada que eu fiz sobre como é que nasce o Estado, se o Estado nasce de causas naturais, se é o interesse da pessoa de coligar com a outra, ou ele nasce de um pacto social, ou ele nasceria então de uma subordinação por dominação. Eu chego à última conclusão. Quer dizer, dominação por quê? Porque advém de um conflito de paixões entre as pessoas. O homem é um ser apaixonado, o homem é um ser que tem ódio dentro dele, que tem amor, que tem solidariedade, que tem desespero, que tem tudo. E ele leva isso para a função pública. Fatalmente ele leva isso para a função pública. Então há um confronto de interesses entre pessoas e por isso é que nós temos que buscar uma pacificação social dentro das paixões. Então eu procuro entender como é que funciona a paixão para poder delimitar o comportamento de cada um dentro do Estado. Esse é Régis de Oliveira por mais esta obra que ele lança. A gestão geral do Alckmin deu um calote no metrô ao deixar de repassar à empresa um total de 66 milhões de reais do ano passado, referente aos custos da gratuidade no transporte público. O governo do Estado trabalhava com um orçamento de 330 milhões de reais para estes gastos, mas repassou apenas 264 milhões de reais. Quer dizer, uma economia de 66 milhões, é isso? Você que é bom de números? Por aí. Eu tenho o economia, o calote. Eu tenho uma vontade de abrir algumas caixas pretas. Essa aqui é uma caixa preta. Eu queria saber o faturamento do metrô. Eu tenho uma curiosidade, quanto fatura o metrô, pô? Getúlio Ranachiro, você pode responder. Hoje, o transporte de ônibus aqui em São Paulo gasta... São 3 milhões de passageiros dia. Quer dizer, se multiplica por 6, deve dar 180 milhões, deve dar mais ou menos uns 12 bilhões de reais por ano só de arrecadação. Por quê? Por 6? É ida e volta. Ida e volta. Então, 7. 3,5, 7. Um real faz diferença em 3 milhões. Mais ou menos em torno de 13 a 15 bi. Aqui em São Paulo, o sistema de ônibus arrecada 3 bi hoje e a prefeitura enfia mais 2. 5 bi para não ter ônibus, né? Você tem faixa fantasma, não tem ônibus, 5 bi. Dá 400 só milhões. Só a prefeitura... Ela põe de subsídio, pois o ano passado. Acrescenta 2. Só 2? Só 2. Não. Meio bi de dólar, pô. Tá uma brincadeira. Agora, essa história do caixa do metrô aqui, eu tinha essa curiosidade. Eu acho que está na hora dessas empresas públicas, a exemplo da Petrobras, também começarem a ter um pouquinho mais de transparência. Fazer uma divulgação mais minuciosa dos seus balanços, mostrar quanto efetivamente é a arrecadação, onde é investido o dinheiro, onde é gasto, porque esse dinheiro que o governo repassou é um subsídio. A gratuidade, você tem o passageiro e o passageiro equivalente. Né? O passageiro é todo aquele que passa na catraca. E o passageiro equivalente é um pelo outro daquele que paga meia entrada, daquele que não paga, e que o custo tem que ser repassado. Então, mas por que o governo tem que dar mais 330? A arrecadação ser que esteja até duplicando. O metrô não dá lucro? Não. O metrô dá prejuízo? Dá prejuízo. A verdade, o Coriati, eu iria aprofundaria mais na sua análise, que em parte está correta. Mas é o seguinte,
esse é o problema de você criar demagogicamente as chamadas gratuidades. A única gratuidade que eu aceito é do idoso. É que quando foi criado, se fez uma pesquisa e verificou-se que as pessoas com mais de 65 anos de idade viajavam fora do pico. Portanto, poderia utilizar a capacidade ociosa do sistema. Daí, nós implantamos o passo do idoso. Agora, o que acontece? De uma forma demagógica, se criou bilhete único, tanto no município de São Paulo, quanto depois no metrô. Tá certo? E pior... O bilhete único é bom. Espera aí. O pior, se ampliou de 2 para 3 horas. É bom, entre aspas. Por quê? Porque você tinha o Vale Transporte. O funcionário formal, com registro em carteira, sempre gastava, aumentando ou não a tarifa, 6% do que ele ganhava. Independente, inclusive, do bilhete único. Não precisava. Não precisava dessa gratuidade. O que precisava, e paulatinamente, até depois o governo federal começou a aperfeiçoar, foi formalizar o mercado informal. Isso. Tá certo? Quer dizer, através de várias campanhas da criação de microempresa individual, etc., que permitiria paulatinamente você buscar um mecanismo para satisfazer aquele percentual muito pequeno de quem não tinha vale transporte porque não tinha registro em carteira, desempregado, que por sua vez seria beneficiado com seguro-desemprego, tá certo? Aí se criou o bilhete único. O que aconteceu com o bilhete único? Primeiro, antes disso, você tem a separação da tarifa do concessionário e da tarifa cobrada do usuário, tá certo? Aí você já criou aquela tentação do prefeito. De, bom, época da eleição não vou aumentar a tarifa. O que você faz? Aumenta o subsídio. Hoje, você tem toda a razão, a prefeitura gasta 2 bilhões, a cada passageiro transportado, ela põe mais 50%. E espera um pouquinho, Ou na seja, sua época tinha 11 mil ônibus na rua, hoje tem 5 mil então, ônibus. Eles mas não nós aumentam deixamos, a passagem e diminuem o custo nós do deixamos, sistema. Curiati, quando nós deixamos a prefeitura, nós deixamos com 40 milhões de subsídios. Nós queríamos zerar, a meta era zerar. Hoje nós estamos em torno de 2 bi. O que eu pergunto para vocês... 11 mil ônibus na época, 11 mil ônibus. Então, o que eu pergunto a vocês... Esses 2 bi não seria melhor utilizados se nós tivéssemos, por exemplo, construído os 3 hospitais que o Haddad prometeu? Se nós tivéssemos implantado pelo menos metade do programa de corredores que ele prometeu? Em vez de pintar faixa fantasma, Mas também tem uma coisa, a prefeitura promete que paga e não paga. Por exemplo, uma empresa de ônibus abriu o bico semana passada. Aquela Transcuba. Mas isso aí é uma tretinha deles entre eles. Não, mas veja só. Curiati, a prefeitura leva de 4 a 5 meses para pagar o empresário de ônibus. Esse é o problema. É o jogo deles. Nesse mecanismo, a prefeitura, o poder público faz. Esse delay já está no... Exatamente. Então, tá no se você não mas tem empresa abrindo bico aí? Mas é porque fica fora do jogo ali. Eles têm uma guerra entre eles, que eles mesmos se organizam das linhas. Não, porque veja e aí só, uma recebe, outra não recebe. Que pouca gente aí sabe. Aí tá vendo, acaba na verdade, vazando. Não, olha, porque tem que gente tá que diz que o sindicato empresas também entra no é a meio carga ali e tal, e aí não tributária. chega o Tem deles ali muito na... problema Não, na não, questão só por garagem. Só para voltar ao tema do metrô. Antes de todas essas gratuidades, o metrô conseguia cobrir os custos operacionais, tá certo? Só não cobria o investimento, que, na verdade, o investimento era parte do Estado. Agora, não. Com essas gratuidades todas, o metrô não consegue, arrecadando através das catracas, não consegue bancar os custos operacionais. A mesma coisa acontece no sistema de ônibus em São Paulo. Tá certo? Bom, mas veja só, o que pouca gente sabe, esses ônibus que são queimados aí pela periferia, principalmente, sabe que não tem seguro. O seguro não paga isso. A empresa é que sofre nas costas e fica por isso mesmo. Agora, entrando nessa seara também do metrô, nós não podemos esquecer que o que faltou e talvez falte ainda é muito planejamento, organização. Veja que há um tremendo inquérito correndo aí para apurar essa corrupção toda no metrô, naquelas compras exorbitantes. Bom, vocês estão lembrados quando o Covas comprou os trens da Espanha?
Eles não cabiam nas bitolas de São Paulo, pombas. Não, na verdade, ele recebeu em doação os trens, só que a bitola, que é o tamanho, a distância entre as rodas, ela era diferente. Aí a empresa que doou era a única que podia fazer a reforma nos trens para caberem, que custou mais caro que os trens que fossem comprados. Quer dizer, é uma jogada já para meter a mão na grana. Peraí, como é isso, Curiato? Ganhou os trens de presente. Ganhou o trem, que não cabiam. O trem não pode rodar. Não cabe tem que porque reformar. a largura do trem é diferente. Quem pode reformar é quem doou. É quem deu o trem de presente. E a reforma custou mais caro se comprasse o trem. Uma grande jogada. Uma grande jogada. Quem conhece muito isso aí deve ser o senhor Robson Marinho, que embolsou muita grana. Depois foi indicado pelo Covas, né, o nefasto Covas, ao Tribunal de Contas, né? E agora está aí, foi também jubilado praticamente de lá e está com o pé na cadeia. Tudo isso, quer dizer, aconteceu lá desse governo dos tucanos. Aliás, esse processo específico do Robson Marinho é impressionante a lentidão, né? Aí é que está. Impressionante a lentidão. O homem com toda essa roubalheira comprou uma ilha lá no litoral norte, não sei o quê, e sem dizer dos outros tucanos também que agora estão aparecendo aí. Um comprou apartamento aqui, ali e tal. Bem meteram a mão. É bem próximo da UTV. Nossa, bem pertinho. Então, vamos parar também um pouquinho com isso aí, que, não, olha, são os impolutos, os catimboca, viu? Hanashiro, você que foi secretário dos transportes na cidade de São Paulo, o número de radares em funcionamento na capital cresceu 57,5% durante a gestão Fernando Haddad. No ano passado, os cofres municipais foram abastecidos com 988.700.000 reais de multas de trânsito. Para este ano, a previsão sobe um pouquinho mais, 1.100.000.000 de reais, Hanashiro. Olha, eu não sou contra realmente você utilizar os mecanismos eletrônicos para fiscalização. Agora, eu acho que precisa ter critério. O que eu não vejo muito, né, na atual gestão do prefeito é realmente, prefeito Haddad, realmente um planejamento, não é? A própria implantação das ciclovias, a implantação de ciclofaixas, de faixas exclusivas, e mesmo esses radares, esses dispositivos eletrônicos. Então fica sempre aquela visão ou aquela indício de que esses equipamentos estão sendo utilizados para aumentar a arrecadação da Prefeitura de São Paulo. Eu confesso que, por falta exatamente desses projetos, desse planejamento, por falta, inclusive, de uma educação do trânsito, eu já não vejo mais o próprio agentes da CET na rua, entendeu? Orientando a população, vejo de vez em quando realmente passando multas. Orientando nunca, desculpa, Hanashiro, mas nunca orientaram. Pois é. Puniram. Então, ficava escondido para você passar e o cara voltar. E o próprio código prevê que 5% dessas multas devem ser destinadas à educação de trânsito. Eu não vi nenhuma campanha de 2 anos para cá ou 3 anos para cá em relação ao trânsito. Não é? E essa coisa começa a lançar na população suspeita de que, efetivamente, esses mecanismos estão sendo colocados para aumentar a arrecadação. Não é suspeita, absoluta verdade. A Prefeitura de São Paulo criou armadilhas. Ele põe o motorista hoje, só tem casca de banana na rua. Essa história, como é que chama isso aqui? Programa Municipal de Proteção à Vida. Isso chama dissimulação, Afanasio. Sabe qual que é a sacanagem? Diminuir aí a velocidade. Por que diminuiu a velocidade? Para 50 por hora. Então, de 70 para 50. O cara batia... Não, o cara que morria, ele não batia 70, pô. Ele batia 140. E ele continua morrendo a 140. O que ajudou a diminuir um pouco foi o aumento da fiscalização. Agora, ele põe uma velocidade absolutamente inadequada. Você está na marginal, você não tem velocidade para ultramassar, para chegar, para deixar. Ali não é trânsito para pedestre. E a incoerência que o Hanashiro... que morre ali, que se matar. Tudo mentira. Lógico. Na verdade, isso é só uma desculpa para dar um nome bonitinho. Sacanagem é a verdade. O que o Hanashiro falou, a falta de critério e coerência. Porque na Belmira Marim, lá no Grajaú, tem a mesma velocidade que a Marginal Pinheiros,
que a República do Líbano, que a Edgar Facó, que a Cruzeiro do Sul, que a Rua Augusta. Então, a Marginal Tietê tem a mesma velocidade permitida que a Rua Augusta. Quer dizer, tem alguma coisa errada. E, nitidamente, essa história de colocar 50 não é só porque é um escritório de uns companheiros de advocacia que estão ligados nessas placas, não. Porque tem coisa pior. Tem empresa offshore panamenha que faz cicloguache, né? Não é ciclofaixa, é cicloguache. Porque chove e sai. Eu nunca vi. Outro dia eu fui andar nessa da Berrini, eu gosto de pedalar. Você anda de bicicleta? Eu ando de bicicleta, mas Conhecemos alguém que anda de bicicleta. Mas nesse lixo aí não dá para andar. Não, a gente anda naquela que o Bradesco faz ali, é legal e tal. Aí eu fui pela da Berrini, porque eu moro perto da Ponte de Morumbi. Rapaz, é uma costela de vaca, é um lixo, não cabe uma bicicleta indo e voltando. Tem árvore que passa, e são várias, na altura da sua cabeça, vai morrer gente. Tem degrau desse tamanho, sem proteção. É uma das coisas horrorosas. Aí fazem outras coisas iguais. Põe na Giovanni Gronk, faz uma faixa exclusiva estúpida. Estúpida. Até briguei com um locutor da Bandeirantes no WhatsApp, o Barão ali, que ele falou, eu falei, mas o cara tem que usar a alternativa. Eu falei, qual a alternativa? Eu mandei para ele no ar, né? Estava esperando minha esposa. Ele falou, usa Francisco Morato. Eu falei, eu não vou discutir com você, que você não sabe o que você está falando. Então, e faz sem planejamento. Faixa de ônibus pintadinha é só demagogia, é armadilha para o motorista. Não, e desvirtuando também o trabalho da Guarda Civil. Porque Guarda Civil não foi feito para usar aquela pistola e multar. Ah, sim, na Ponte de Morumbi sempre tem um ali. Guarda Civil não é para isso. Então, veja, nós temos aí parques públicos sem policiamento, escolas sem policiamento, e eles estão lá fazendo, lá treinando com as pistolinhas em cima de viaduto lá para multar motoqueiro, para arrecadar. Quer dizer, é a indústria da multa, certamente. Pode fiscalizar, mas tem que dissociar essa velocidade incoerente. Alguém viu um estudo dessa porcaria? Ou só não, estamos salvando vida. O sistema eletrônico de monitoramento ganha uma porcentagem em cima das multas arrecadadas. Né? Aqui nem Santo André, isso veio de Santo André. Não é? Quer dizer, então tem um negócio Quem opera, aí. recebe. Claro, não é operado pela prefeitura. Todos esses mecanismos são terceirizados, consequentemente, o concessionário recebe parte da multa aplicada. Então tem um negócio aí. Pode notar, esses radares, eles pifam bem menos do que os sinais semafóricos, né? Porque o sinal semafórico quer dizer uns 15 dias no pisca-pisca, ou então totalmente inutilizado. O sinal agora semafórico é operado pela CT. Exatamente. É isso, Renachir? Exatamente. Lá não tem bufufa então, por fora. Não, porque é importante ver. Uma coisa é a remuneração do serviço. A outra coisa é o serviço ganhar uma porcentagem. Não é? Sim. Então, quer dizer, na verdade, o sujeito coloca ali, né, ou seja, ele vai aumentando o lucro na medida em que ele reduz a possibilidade do cidadão. Sim. Não é isso? Então, quanto mais armadilhas forem impostas, maior o lucro, né? Ou seja, não há nenhuma cidadania nisso. É isso? A verdade é o seguinte, tudo depende do poder público. Tá certo? O concessionário não tem nada a ver com isso. Mas ele ganha. Ganha, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Deve fazer bons repasses também para campanhas políticas. O concessionário obedece à regra fixada pelo poder público. Então, se você tem um poder público, digamos, muito flexível, evidentemente que o concessionário vai ganhar mais. Qual é a destinação do recurso ganho a mais, essa plusvalia? Quer dizer... Aí fica a critério de cada um de nós. Imaginou o fornecedor de tinta para a prefeitura para essas faixas? Pois é. O que eu quero dizer... O fornecedor de farofa para tapar buraco? Quer dizer, eles põem aquela farofinha e depois da semana... O que eu quero colocar... Em vez de falar quanto a prefeitura está gastando, né? Quais são os gastos? A gente colocasse assim, quanto o concessionário está ganhando? Quanto o fornecedor da tinta está ganhando? Isso devia vir da Câmara, está ganhando? Né? Isso a Câmara devia estar seria interessante. O que eu parlamento colocaria também é o seguinte, olha, eu acho que realmente essa gestão não tem nenhum planejamento. O Curiati já falou, o negócio da ciclovia, realmente é um absurdo. Você tem faixas para bicicleta em locais absolutamente... Termina no poste. Eu fui verificar em loco, por exemplo, lá na Praça Marechal Deodoro, aqui na Vila Mariana, você tem buraqueiras, quer dizer, é impossível. Aí você tem o problema da faixa exclusiva para ônibus. A mesma coisa, sem planejamento, sem qualquer observação, porque a cidade é de todos.
Você tem que Então, ele busca ter um partilhar a discurso cidade. demagógico. Olha, estou Pois é. privilegiando o coletivo. Você sabe que tem uma coisa por interessante, mentira. né? Não. É o vaticínio do coronel Erasmo Dias. Ele falava que eram todos fascistas vermelhos, né? Agora se transformaram em faixistas vermelhos, né? Então, no final, você tem essas aberrações, quer dizer, você coloca radares em tudo quanto é lugar, faz a diminuição da velocidade também, ao meu ver, sem critério. Diminuíram o número de ônibus, e você sabe que para o povo não ficou tão melhor essa faixa exclusiva. Não. Porque tem um sistema da prefeitura que paga por viagem. Então, eles fazem uma estimativa de quanto aquela linha transporta por dia e pagam 4 viagens, equivalente ao número de passageiros de 4 viagens. E o ônibus até está indo mais rápido. Só que ele fica mais tempo parado no ponto inicial, no ponto final, porque ele não vai fazer a quinta viagem. O povo tem que Então, o cara pode até andar mais rápido dentro do ônibus, mas fica tomando chuva e poeira na cara do lado de fora, pelo mesmo tempo. Que o melhor sistema ainda é o metrô. Logo depois vem os corredores de ônibus, mas corredores, faixa exclusiva, você tem algum ganho de velocidade em alguns trechos, mas depois você tem o problema da baldeação, o problema de espera da integração, tá certo? E o problema do próprio trânsito, que o ônibus convive, mesmo na faixa exclusiva, convive com o trânsito, cruzamento semaforizado, etc. Então, essa história de que eu implantei 400 quilômetros de faixa exclusiva... Quer dizer, e pior, é justamente a alegação, é a tentativa de justificar. Não, porque lá na Dinamarca, porque lá na Alemanha... vai para os diabos, nós moramos em São Paulo, uma São Paulo esburacada. Eu quero só chamar a atenção do nosso público o seguinte, final. A Prefeitura de São Paulo tem um orçamento da ordem de 50 bilhões de reais, dos quais cerca de 5 bi são destinados a investimento, 10% da arrecadação, 4 bi e meia a 5 bi. A Prefeitura gasta 2 bi em subsídio à tarifa. Ou seja, nós temos 2 bi e meio a 3 bi de investimento. Tá certo? Se nós não mudarmos essa matriz, a cidade de São Paulo vai continuar esse caos. Tá certo? Em vez de construir 3 hospitais, nós vamos construir um. Das creches que ele prometeu, mais de 50, está entregando quanto? 1 dúzia. Então, e assim para disfarçar isso, fica se fingindo de defensor do... Que Câmara? A Câmara Municipal. Eu não vi... Como é que o secretário de Transporte não foi chamado? O Hanashiro encheu um saco bem dele ali, rapaz, e com um trabalho bem melhor, viu? Não foi, quando foi chamado? Quando foi explicado? Fecharam o viaduto Plínio de Queiroz, a 9 de julho. Fizeram essa barbárie na Avenida Giovanni Gronchi, barbárie, como se do dia... Não, hoje nós vamos privilegiar o público. Mas o cara está lá, ele morou lá, ele tem o sistema de vida dele estabelecido. A hora, tem gente que saía às 6h30 da manhã de casa, está tendo que sair 15 para 6 de casa. Não tem o direito de fazer isso em cima de uma falácia, em cima de uma mentira. Agora, a voz do parlamento, eu não ouvi Aí um amigo meu escreveu, um dia eu dei um pau disso aí no Facebook, um amigo não, porque a Comissão de Finanças vai criar uma audiência pública para falar sobre a faixa de ônibus da Giovanni Gronchi. Eu falei, faz favor, eu não vou nem discutir uma imbecilidade dessa. Não, é tal negócio, aquela oposição, não é? Ou a base aliada, que eu chamo de base alugada. Quer dizer, se é alugada, tem que simplesmente dizer amém, amém, amém. O que aconteceu na Avenida Lins de Vasconcelos, né? Quando fizeram aquela mão única e puseram a faixa, hoje tem lá 60% do comércio, foi a falência. Bateu bem em São Mateus. Ele fez uma porcaria de uma ciclo lixo, ciclo guache, ciclo morte, no meio que ninguém usa. Vai no Largo de São Mateus que não dá para andar e a faixa exclusiva com ônibus que não passa, uma faixa fantasma. Não é só aqui, não é só na zona, não, na periferia da Zona Leste também tem porcaria. Antônio Salim Curiati, foi bom reencontrá-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que tenha outras oportunidades de nos brindar com a tua presença aqui, que é sempre muito bom. É um grande prazer com uma mesa dessa, é muito honroso para mim estar com você, Zancopé, um cara incrível na locução aí, professor Afanásio, Hanashiro, professor Pinheiro Pedro, Azenildo Faustão. Pinheiro Pedro, revista Ambiente Legal. Tudo bom, Pinheiro? Obrigado. Tudo bem. Obrigado também, obrigado pela oportunidade. Getúlio Hanashiro enriquece nossos debates. Muito obrigado, um grande abraço aos nossos programadores. Afanásio, antes, eu vi nos jornais que você vai retornar à televisão, está em negociações. Ainda nada certo. Negociações marcada, por enquanto. Não, sem estreia marcada.
tanto o rádio quanto a televisão ressentem muito da tua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Lamento que você esteja ausente. Muito obrigado. Precisa voltar ao original, tem muita cópia por aí, hein? Querem me dar... A cópia é horrível. Tem muita cópia. Vocês querem me dar trabalho mesmo, né? Lógico, lógico. Mas foi muito bom participar do Gente que Fala. E agradeço mais uma vez a lembrança do meu nome. Um grande abraço. Se voltar à televisão, arruma um jeito de vir aqui ao nosso Gente que Fala. Né? Com toda certeza. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.